dia a todos. Sejam bem-vindos aqui no nosso encontro mensal de PLD horário. Eu queria só dar 2 recados, antes de chamar o Humberto Alencar. O Rodrigo Sá, hoje nosso gerente executivo, ele está em outro evento e a equipe de preços aqui vai apresentar. E o segundo é que a gente já definiu as próximas datas para julho, agosto e setembro. Serão 23 de julho, 20 de agosto e 17 de setembro. Então, além das datas que já estão até junho, que estão tendo a apresentação, tem essas 3 datas, tá? Eu chamo aqui o Humberto Alencar para começar a apresentação. Obrigada. Bom dia a todos aqui presentes e que acompanham pela internet. Vamos dar início, então, ao 4º encontro de 2020, o 7º do encontro do preço horário. Como de costume, a gente traz sempre a agenda do dia. Então, a gente traz uma contextualização, em base, uma parte é o que o Rodrigo já apresenta nos últimos encontros, e a gente ainda vai detalhar um pouco de um dia específico que ocorreu a aplicação, já da nova metodologia do preço, da aplicação dos limites do preço horário. Em relação à parte de metodologia e premissas utilizadas no preço horário, o Lúcio vai detalhar um pouco da cadeia de formação, né, do preço considerando o D100, e alguns arquivos ele vai detalhar um pouco do modelo D100, para quando vocês forem fazer alguma análise, alguma acessibilidade, ou até mesmo entender os dados que já estão nos decks, você ter a possibilidade, então, de ter um conhecimento melhor ali desses arquivos. Em relação ao comportamento do preço horário, o Gabriel vai detalhar um pouco do comportamento ali das últimas semanas, né, de fevereiro, e o começo aí desse mês de março. E em relação aos modelos satélites, a Érica vai dar uma detalhada do comportamento de como está vindo a previsão eólica e também explicar um pouco em relação ao Previcarga D100, o que está sendo tratado nas FTs e alguns dados de entrada, como se busca ali no site do ONS no Sintegre. Então, partindo para a contextualização do preço horário, esse gráfico já é conhecido pela grande maioria que acompanha pelos eventos, tanto aqui presencialmente como pela internet. A ideia aqui é mostrar a busca, né, da CCE e de todos os órgãos do setor em relação ao aperfeiçoamento do preço, né? Então, a gente sempre está... todo ano a gente tem uma agenda no GT Metodologia, por coordenação da CEPAMP, no qual a gente busca sempre aperfeiçoar o modelo de preço, e agora a gente tem a busca aí durante esse ciclo, principalmente em relação à volatilidade, em relação ao preço horário já é uma realidade, né? Principalmente dado que o D100 já está na operação pelo ONS e a gente já está aí basicamente sempre um dia anterior publicando o preço horário. Só contextualizando, então, a aversão ao risco, ela já desde 2013, ela já contempla o CEVAR, um mecanismo econômico que busca dar uma segurança em relação a aumentar o nível de segurança do sistema, da operação, e o VMOP, que foi emplacado agora em 2020, entrou para a formação de preço e para a operação do sistema elétrico, considerando, então, níveis de segurança por alguns reservatórios equivalentes e também para algumas usinas ali, para que elas consigam manter uma operabilidade, então garantindo que ele fique em níveis, não flutuem, né, buscando garantir que não flutuem em níveis bem baixos. Atualmente, né, a gente verifica o comportamento do Sul, que ele está abaixo do VMOP, e a gente já verifica algumas indicações que o modelo solicita uma geração adicional para essa região, dado esse comportamento a estar em valores em torno de 20%, sendo que para o modelo VMOP do Sul é 30%. Então, o objetivo disso é sempre reduzir a geração térmica fora da ordem de mérito. O segundo passo, né, o segundo frente que a gente vem atacando é em relação à volatilidade do PLD. A gente sempre lembra que a volatilidade é algo inerente nesse processo e que deve ser sempre entendido como algo
que existe nos mercados em todo o mundo e também no Brasil. A gente já mostrou em alguns encontros que a volatilidade em outros mercados é até maior que no Brasil. A gente sempre relembra as questões de granularidade, mas na aplicação das fórmulas e no contexto em si, ele é menor no Brasil que em outros mercados. Mas o que a gente busca evitar e a gente procura trazer uma característica ao preço é reduzir as variações abruptas, né, no preço, tanto agora no Decomp, no New Wave no Decomp, tanto agora no D100, quando essa característica não for de uma característica física do sistema energético brasileiro. E em relação ao preço horário, como eu já mencionei agora há pouco, já é uma realidade, né? Desde de janeiro de 20 ele já está entrando na operação em tempo real do ONS, quer dizer, desculpa, para a formação da operação em tempo real. Então a programação diária é feita em cima da saída do D100, e a gente já vem desde 2018 publicando a operação sombra do preço em conjunto aí, em parceria com o ONS. Só por um fim, a gente ainda relembra que nos próximos dias aí deve ocorrer o encontro do GT Metodologia, no qual deve ser discutido ali o tema de volatilidade, entre os outros temas que são pertinentes aí a esse ciclo do GT Metodologia. Esse slide também já foi apresentado nos outros encontros, mas ele é importante a gente sempre relembrar as características ali esperadas, diferença, né, as características esperadas pelo preço horário, que é diferente do que era observado no Decomp. Na grande maioria, o modelo D100 ele tem sido se comportando acompanhando o modelo Decomp, mas em alguns momentos a gente consegue separar assim primeiro semestre e segundo semestre, dadas as características de precipitações, né, de afluências nos reservatórios equivalentes de energia, e também dado as características de geração eólica. Então, no primeiro semestre, 2018, 2019, o que a gente está vendo agora nesse início de 2020 é que no Nordeste, no Norte, o PLD ele vai ao mínimo, né, em várias horas do dia, dado o excesso, né, de geração que a gente tem naquela região. Ele acaba enviando a sua totalidade de energia até o limite, e aí ele acaba desacoplando para baixo. E em relação ao Nordeste, para o primeiro semestre, como é um semestre de geração eólica baixa, associado ainda com esse excesso de geração do Norte que está enviando, ou seja, o Nordeste se caracteriza como um supermercado recebedor de energia, importador. Então acaba que, em alguns momentos, o recebimento bate no limite, a geração eólica ela se encontra em alguns momentos bem abaixo do previsto e acaba desacoplando o preço desse mercado e fazendo com que o preço ele eleve nesse submercado. Em relação ao segundo semestre, então, dado o histórico que a gente tem de 2018 e 2019, já a gente tem um comportamento contrário. O Norte ele começa a reduzir, né, um período de menor afluência para a região Norte, e, consequentemente, a gente tem um Nordeste com geração eólica mais significativa. Então, o que ocorre nesse momento é que o Nordeste tem uma geração elevada e que consegue exportar energia, e acaba que, em alguns momentos, ele bate no limite de exportação, e esse excesso de energia faz com que o PLD nesse mercado reduza. Agora, as características que a gente tem para o Sudeste e para o Sul, a maioria das vezes ele fica acoplado ali com os valores do Decomp. Em alguns momentos aí eles se alteram acompanhando o mercado Nordeste ou o mercado Norte. Em relação aos aspectos gerais do modelo D100, a gente tem que as funcionalidades elas têm tido um comportamento adequado, né? Então a gente teve alguns períodos, principalmente ali no começo da operação sombra, que a gente teve alguns problemas, o próprio problema não obedecia a algumas restrições, questões de unit commitment, e que é natural, dado o começo do processo ali de operação, de utilização diária de um modelo, né? Então
foi sendo desenvolvida. Já no final de 2018, a gente já tinha um comportamento bem mais adequado desse modelo, e principalmente 2019 a gente já teve resultados mais coerentes ali na utilização do DCEM. E no final, dado principalmente ali a intensificação das atividades da força-tarefa do DCEM, então a gente conseguiu ter um modelo validado para utilização aí já na operação, na programação da operação para 2020. O PLD horário, né, ele tende a, dada essa característica, que agora a gente tem definições de comportamento de carga de meia e meia hora, de geração eólica de meia e meia hora, então ele tende a acompanhar a carga líquida desse submercado, de cada um dos submercados, ou quando todos estão acoplados, a carga líquida do SIM. Esse comportamento ele fica bem evidente na maioria das horas, e principalmente quando o Gabriel mostra aquelas análises em relação ao comportamento do preço. Em relação às restrições de segurança, né, que até então nos modelos New Wave e Decomp eles utilizavam apenas tabelas, dadas expectativas de geração, isso já fica uma característica, dado que a gente tem a possibilidade de representar essas equações e essas inequações no modelo DCEM, então a gente permite que o modelo ele já escolha em tempo basicamente online, né, qual é a melhor situação para a operação desse sistema. E a gente ressalta ainda a operação de Unit Commitment das UTS, está também se comportando conforme esperado. Também um outro slide que a gente sempre traz aqui, o objetivo é justamente mostrar essa evolução do modelo. Então aqui a gente tem todo o horizonte do 2019 e algumas das principais alterações que foram feitas em cada um desses meses para algumas dessas versões. Mas o principal recado, né, como eu já mencionei, começou em 2018 com algum comportamento já não tão bem comportado, mas que depois foi evoluindo, como é esperado por um modelo, e a gente teve 70 versões em todo esse histórico. Então, 2019 a gente já vê que, dado principalmente pela intensificação das FTs, a gente teve várias versões, principalmente ali em relação ao mês da validação mesmo, outubro, então a gente teve até uma quantidade maior, mas a gente verifica que a última versão que a gente tem, a 19.05, que a gente vai detalhar um pouquinho quais foram as melhorias implementadas, ela se mantém estável, e a gente até não tem nenhuma versão depois da 19.05, que é esperado mesmo, depois que já se entrou na programação da operação. Então, aqui a gente já tem o histórico considerando 2020. Né? A versão 19 ela foi homologada, ela foi feita aqui em novembro de 19, se eu não me engano, e ela foi homologada pela ANEEL também no mês de novembro para utilização na programação da operação e também na operação sombra da CCE. Devido à dimensão, né, que se elevou do caso de 2019 para 2020, da rede elétrica e algumas informações, foi necessário um ajuste, mas sim apenas na dimensão de algumas matrizes ali para a leitura dos dados, então não alterava o resultado, e a ANEEL aprovou então para utilização nesse processo sombra e na programação da operação a 1901. Na 1902 foi verificado a principal alteração numa inconsistência no bloco DGBT, que ele define diferentes níveis de tensões na rede elétrica e que ele está associado ao monitoramento de alguns fluxos contidos na rede ali para controle desses limites de transmissão de algumas dessas linhas. Em relação a 1903, o principal aprimoramento que a gente menciona, né, a correção, é a correção no limite de geração do engolimento máximo da restrição de reserva de potência operativa, que até então não era considerado alguns afogamentos da usina, e por isso foi necessário corrigir, né, essa questão para aplicação na reserva de potência operativa das UHS. Na reserva de potência operativa, desculpa. Em relação a 1904,
a montagem, né, a adequada verificação de onde a rede elétrica está associada à usina. Então, foi necessário fazer essa conferência. Em relação a 1905, que é a que está em atual execução, é a correção do problema de violação dos limites do recebimento do Nordeste para algumas REs controladas por múltiplas tabelas. Lembrando que isso aqui, já no mês de janeiro, o Nordeste parou de ser considerado por o recebimento por múltiplas tabelas, né, por REST LPP. Então, até não foi um problema em si, ele já foi alterado dada a entrada da subestação de Buritirama. E também a violação da reserva de potência, né, isso associado ao recebimento, isso sim associado ao recebimento no Nordeste. E a gente ainda relembra o ofício número 10 de 2020 da SRG, do dia 7 de fevereiro de 2020, que ele aprovou então para uso na programação da operação e também no processo sombra a utilização da 1905, e ele trouxe ainda acho que acredito, um processo mais célere, um processo mais, pelo menos para as instituições que conseguem corrigir de maneira mais célere, então, alguma alteração no modelo, que eles solicitaram, né, que qualquer alteração que não está associada à metodologia e parâmetros, ou seja, a correção de erros, que não impactem na funcionalidade já aprovadas, então poderão ser tratadas dentro de um rito expedito, né, devendo isso ser alocado ao Comitê Técnico PMO-PLD, que foi instituído agora nesse início do ano e que já está buscando ali, a gente até fez alguma consulta pública com 4 itens e solicitando a indicação de mais itens para que a gente considerasse aí para o estudo desse ano de 2020. Então, falando sobre o status da Operação Sombra, aqui a gente relembra o mês de janeiro. Por quê? Porque a gente tinha aquelas situações dos dias 5, 7, 8, 9, 21 e 22, que o comportamento do preço, ele estava ainda com... A gente ainda está investigando, a gente ainda está investigando com o CEPEL, principalmente porque a demanda do CEPEL continua ainda alta e a prioridade é sempre para correções do modelo. A análise, então, fica um pouquinho de lado, mas a gente já está encaminhando, ele já deu novas possibilidades ali em relação ao que ocorreu para a elevação para esses picos, no qual que o preço passou de R$300 para R$500, R$600 em alguns momentos, sem acionar nenhuma térmica, né, propriamente dito, e nem está associado ao custo da água. O que o CEPEL nos lembrou é que o custo da água, e que a gente já sabia também, é que o custo da água ele está associado a um cálculo posterior do modelo. E uma das indicações que poderiam ser a explicação para isso é uma possível necessidade de divertimento em usinas a montante para ser turbinada depois a usina jusante, que no cálculo a posterior ele não reproduz esse número propriamente dito. Então, seria uma desotimização que é necessária para atender alguns momentos de carga e que para o modelo no cálculo posterior ele não traz essa informação, mas que o CEPEL ia tentar reproduzir essa conta e caso fosse exatamente isso, depois a gente ia tentar explicar tanto em algum encontro depois do GT Metodologia ou até aqui mesmo no nosso evento da CCE, ou até mesmo nos encontros da sexta-feira do ONS. E a gente relembra, então, os dias 9, 12 e 26 de janeiro, que foi publicado pelo ONS utilizando a contingência, então foi desativado o Unit Commitment, e também a gente conversou com a ANEEL e a gente entendeu que para manter o acoplamento entre operação e preço, quando o ONS utilizar a contingência, a CCE também deveria utilizar a contingência. A gente ressalta por último aqui a questão da publicação. Aqui o recebimento no dia D-1 do DEC antes das 16 horas. Então a gente tem basicamente metade dos casos recebidos. Aqui a gente coloca atraso de um dia, mas seria só a questão de receber após as 16 horas. Então
A gente relembra que o combinado seria a questão de receber até às 16 horas para a gente publicar até às 18 horas, pelo menos no rito atual que a gente tem nesse processo sombra, mas não é algo que é limitante, né? Muitas vezes a gente recebe em torno das 5 horas e já tenta, assim, publicar no mesmo dia. Em relação a fevereiro, a gente só o último detalhe, antes a gente trazia alguns desses dias em amarelo, mas por necessidade da publicação da operação sombra, né, desculpa, da contabilização sombra, a gente não pode ter buracos não preenchidos de preço para a apuração da contabilização sombra. Então, a gente decidiu, dado que é uma característica que já está atualmente no modelo, apesar de a gente ainda não ter 100% da sua explicação, a gente achou prudente a publicação desses dias, e agora, e caso a gente tenha alguma alteração, depois a gente pretende reprocessar e provavelmente um reprocessamento da contabilização sombra. Mas, caso sejam essas informações que o CPEL indicou, aí não teria uma necessidade de republicação, dado que é o que é esperado pelo preço. E em relação a fevereiro, a gente também tem todos os dias publicados. A gente ressalta que o dia 8 de fevereiro, que também foi a questão da necessidade de contingência do ONS, então ele desabilitou o Unit Commitment, e a CCE também desabilitou o Unit Commitment. E aqui a gente já ressalta um cenário bem mais já num processo, um rito bem formalizado, na questão que a gente já tem 70% dos dias recebidos até as 16 horas, e aqui a gente já parou de colocar, né, praticamente nenhum depois, e todos após as 16 horas representam 30% dos casos de fevereiro. E já em março, a gente tem todos os dias publicados, né? Hoje é o dia 12, então ontem a gente já publicou do dia 12, e a gente também tem o dia 8 de março aqui, considerando o Unit Commitment. O microfone, por favor. Bom dia, Gabriel da Minerva Energia. Nesse slide que vocês estão mostrando, vocês estão se referindo ao tempo que o ONS envia os decks para vocês. Isso. E tem informação de que horas vocês estão disponibilizando o horário, o PLD mesmo? Vocês estão conseguindo respeitar o horário que está definido de contingência ou não, né? Como que está esse processo de publicação do PLD oficial? Na grande maioria, a gente não tem uma tabela, a gente pode até começar a criar em relação ao caso da CCE, mas na grande maioria dos dias a gente publica sempre até umas 19 horas, assim. Então, grande maioria, tem dias que a gente publica, tem dia que o próprio ONS divulga em torno da 1h30, então esses dias a gente já consegue publicar até em torno das 4 horas. O rito da gente está sendo geralmente publicar no dia anterior. A gente, um dia ou outro, vou te falar aqui, por exemplo, aqui em março, eu acredito que no dia 10, a gente publicou só no dia 10 mesmo, porque a gente encontrou o arquivo que o ONS disponibilizou no site, ele tinha, não foi o último disponibilizado, apesar dos preços estar em relação, o CMO está referente ao último dia, a informação que estava lá não estava com o deck. Na hora que a gente foi executar, porque a gente sempre faz assim, a gente pega do site do Sintegre, a gente executa o deck do ONS, e executa o deck da CCE. Na hora que a gente executa o deck do ONS, ele dá algum problema, a gente já envia e-mail, já tenta contato telefônico com o ONS para entender o porquê que ocorreu isso. Tá? Então, aqui, por exemplo, em março, todos os dias foram divulgados, no meu entendimento, até às 19 horas, exceto o dia 10, que a gente publicou já no dia 10, por causa que esse novo deck foi disponibilizado pelo ONS em torno das 20 horas. Então, a gente não conseguiu publicar com D-1, né? Mas basicamente, em fevereiro eu não tenho essa informação, mas eu acredito que a gente deve ter publicado aqui em torno de uns 3 dias no máximo, no mesmo dia. Todos os outros foram no dia anterior até umas 19 horas.
E por último aqui, a gente também traz a tabela, que ela está em questões de porcentagem. De 12 dias, 8 foram divulgados antes das 16 horas pelo ONS, em torno de 70%, e 4 após as 16 horas, já contemplando esse caso do dia 10, que foi uma necessidade de republicação do DEC. Aqui a gente traz um pouco também esse slide que já foi mencionado, para a gente fazer uma análise em relação a alguns resultados prévios. Prévios não, né? O resultado da contabilização oficial, considerando o que a gente já vai mencionar, né? Que a operação hoje ela é feita com o DCEM e o preço é com o DECOMP, e também uma expectativa já da contabilização sombra em relação à operação do ONS, que é com DCEM, e a precificação também com DCEM. Então, só relembrando o processo atual, o despacho oficial ele considera o New Wave oficial, o GVASP, o DECOMP oficial, e esses são do ONS, que eles alimentam o DCEM semi-horário com rede elétrica. O resultado do DCEM ele passa para a programação diária de produção, ou seja, para a programação diária da operação do ONS, e ela é feita depois o insumo para a operação em tempo real. Então, a gente tem, dado a operação em tempo real, a gente tem uma operação verificada. Em relação ao processo da CCE, a gente tem um New Wave, um GVASP ou DECOMP oficiais, caso o CCE, considerando um PLD semanal, e a gente tem a operação sombra, né, o preço sombra, o DCEM horário, sem rede elétrica, considerando o PLD sombra horário. Então, o que acontece? Hoje, na contabilização, o que entra é a operação verificada do ONS, né, considerando o DCEM, e o preço semanal, considerando o DECOMP da CCE. Já a contabilização sombra que a gente tem hoje, que já é um espelho próximo do que vai ser 2021, é a operação verificada com o DCEM, com base no DCEM, e o PLD sombra horário com base também no DCEM, aí considerando toda a cadeia de informações da CCE. Com isso, a gente traz aqui um resumo da contabilização oficial vezes a sombra, já considerando essa rodada de janeiro de 20. Então, aqui a gente traz alguns dos principais encargos relacionados principalmente ao despacho das usinas termoelétricas. O encargo por constraint on em torno de 2 milhões, então, a gente vê uma pequena diferença aqui, o oficial com valor 0,3 milhões acima do sombra, o off 0,1 acima, 0,1 abaixo no sombra. O compensação síncrona já era esperado ele se manter, dado que ele considera valores fixos, né, de remuneração às usinas que geram por compensação síncrona. Unit Commitment, que a gente verifica uma elevação em relação ao encargo, considerando as usinas por necessidade de geração por Unit Commitment, e um total aqui de em torno de 21 milhões. A gente retira, né, essa coluna de compensação síncrona para considerar só o on, o off e o despacho por Unit Commitment. Então, a gente tem uma alteração de aproximadamente 0,3 milhões, mas lembrando, né, eles são da mesma ordem de grandeza aqui. E só para comparação, a gente lembra que as condições do sistema, as condições de geração hidráulica, de afluência e de PLD também são distintas, né? Mas aqui a gente traz uma tabela em comparação aos anos 2017, 18, 19 e 20, e a gente verifica encargos aqui considerando restrições operativas, né, que é o on-off, segurança energética, reserva de potência operativa e Unit Commitment, um total aqui em torno de 220 milhões para 2017, 160 milhões para 2018, 210 milhões para 2019 e 6 milhões para 2020. Né? A gente, como eu ressaltei, né, a gente tem condições operativas diferentes, disponibilidade de usinas diferente, a questão de PLD diferente, mas a ordem de grandeza antes que a gente via em torno de 200, 150 milhões, a gente tem uma redução com o despacho do DCEM em torno de 6 milhões.
algumas características elas são evidentes porque a gente reduz esse valor, né? Restrições elétricas que antes viravam constrain on, ou até em alguns momentos com escolamento, pelo ONS, né, na hora do despacho, quando elas são modeladas agora pelo DC. Então, ela acaba sendo, pelo ONS, um despacho por ordem de mérito, dado essa modelagem interna ao modelo do ONS. E a representação também da rede elétrica. E, além disso, a modelagem dado que a gente tem um modelo de geração eólica, né, de previsão de geração eólica, a gente consegue verificar comportamentos de elevação e de redução de geração eólica já esperados para o próximo dia. Principalmente a gente está verificando agora no mês de fevereiro, mês de março, valores bem abaixo do que o indicado na 843, quando a gente considera a média dos 5 anos, né? Valores que, em média, seriam em torno de 5.000 megawatts médios de geração eólica, performando em torno de 1.500, 2.000, em alguns momentos só chegando em 5.000. Então, isso já é algo que o DECEM tinha por objetivo, que era representar essa variabilidade, essa aleatoriedade de geração eólica, né? Lembrando que a gente o dado de entrada desse modelo é um dado determinístico, mas que ele tem um comportamento bem assertivo em relação às elevações e reduções de geração eólica durante as horas do dia. Então, por isso, a gente já consegue algumas reduções nesses dois aspectos, nesses tipos de encargo. Em relação aqui, a gente trouxe aqui os valores e às vezes eles não se explicam por si, né? Então, porque a gente está observando eles no horizonte mensal, a gente só vê um único valor. Então, a gente buscou aqui representar o encargo por constraint on, off, unit commitment na abertura diária e detalhar pelo menos um dos dias aqui desse comportamento. Então, aqui a gente verifica que por constraint on, a gente teve apenas 2 dias de despacho, né, de encargo por constraint on, que eles são referentes aos dias 21 e 22 de janeiro, e estão associadas ao TE Pernambuco 3, SUAP 2 e Campina Grande, que na operação em tempo real, o ONS necessitou que elas fossem acionadas por reção elétrica para controle do fluxo de recebimento da região Nordeste. Então, dado a necessidade desse despacho dessas usinas, e que isso não foi previamente definido no DECEM, porque foi algo que foi verificado na operação em tempo real, ele gerou um encargo por reção elétrica. E a gente verifica, como já mencionei antes, que no oficial ele ficou maior que no sombra. Por quê? Aqui a gente verifica, então, a diferença hora a hora, né, do dia 21 e no começo do dia 22, e a gente verifica que o sombra ficou abaixo, né, aqui a gente traz a unidade de R$1.000, né, por exemplo, então chegando em torno de 200 em alguns momentos, mas a gente verifica que as maiores diferenças estão na hora 10, 11 e aqui na hora 22, 23. Isso porque é um daqueles dias que a gente tem elevações no preço horário. Então, enquanto o preço semanal ele fica basicamente aqui em torno de R$350, o preço horário ele tem algumas elevações aqui, se levando para 500 aqui em alguma hora, e aqui 600 em algumas outras horas. Então, quando a gente verifica, só relembrando, né, é básico, mas a gente relembra que o encargo ele é a geração multiplicado pela CVU menos o PLD. Então, quando a gente eleva o PLD, a diferença entre CVU menos PLD, a gente reduz essa diferença. Então, por isso que quando a gente tem essa elevação do PLD, que são nas horas 10 e 11, e depois, principalmente aqui nas horas 22, 23, a gente tem uma redução mais significativa dos valores da contabilização sombra. Isso em relação ao constraint on. Em relação ao despacho por constraint off, aqui em relação ao mês, né, ao mês de janeiro, a gente tem alguns dias aqui de constraint off, mas também a gente deu ênfase aqui no dia 19, que a gente tem uma maior variação em relação ao oficial em relação ao sombra. Quando a gente abre o dia 19 aqui,
a gente verifica que nas horas 4, na hora 5 e na hora 9 e 10 são as maiores diferenças. O que a gente verificou que ocorreu? Aqui a gente tem novamente o PLD se mantendo constante aqui em torno da casa de 600, não, desculpa, aqui é em reais, desculpa, de R$350 e o preço sombra reduzindo. Mas a gente verifica aqui que essa redução não coincide com o momento que a gente teve o Constrain Off. O que acontece? O Constrain Off é aquele encargo que a usina vai receber quando o ONS solicita a ela não gerar, mesmo ela tendo o direito e tendo sido até programada para gerar. O que ocorreu? A gente verificou que houve essa redução no PLD, que algumas usinas viraram Unit Commitment, e quando a gente compara o que o ONS tinha programado hora a hora com o que o ONS verificou depois, a gente verificou que houve um deslocamento do retorno de algumas unidades geradoras de algumas térmicas. Então, algumas térmicas, por exemplo, o Porto do PC em 1, Porto de Itaqui, que eram esperadas ela retornar aqui já a operação uma parte dela retornar já aqui em torno das 9 horas, ela postergou essa entrada em operação e entrou em torno das 11 do meio-dia. Por isso que a gente verifica que o encargo se elevou significativamente aqui nas 9 horas e depois se reduziu nas demais horas, dado quando a usina voltou a gerar o que já era programado pelo ONS. Em relação ao Unit Commitment, aqui a gente também tem as gerações de Unit Commitment no dia 1, no dia 11 e só no sombra no dia 19 de janeiro. E quando a gente vai analisar que a maior diferença que também é no dia 19, a gente verifica o seguinte comportamento. O preço ele estava mantido lá em cima, e a gente já trouxe essa análise em 2 encontros anteriores, que muitas térmicas elas ficavam abaixo, elas mantinham a geração por Unit Commitment, dado que o PLD aqui no preço do D100 ele se reduzia e depois se elevava. Então, dado o T-on e o T-off das usinas, o modelo buscava, procurava manter essa geração, dado que ele não via que era tempo suficiente para reduzir o preço, reduzir a geração e depois desligar a geração dessas usinas e depois retornar ela, não tinha tempo suficiente, então ele mantinha essa geração por Unit Commitment. Foi isso que foi verificado na operação em tempo real e que acontecia? No caso oficial, o próprio PLD ele já atendia, ele já pagava esse encargo por Unit Commitment, dado que essas usinas se mantiveram ligadas e o PLD tinha valor acima do CVO. Mas no D100 não, no D100 a gente teve essa excursão, dado que aí no D100 sim a gente tem essas sessões de Unit Commitment e o D100 enxerga essa redução da carga de meia e meia hora. Então, ele comportou reduzindo o preço do D100 e se elevando depois, e nesse caso sim a gente coincide. Essa redução do PLD é justamente onde as usinas se mantiveram gerando na sua geração mínima por Unit Commitment, só que nesse caso a gente pega CVO menos PLD e essa diferença ela é mais elevada no caso do D100. Aí, um último detalhe, um último item aqui dessa primeira parte é em relação à aplicação dos limites do preço horário, que a gente já detalhou também em alguns encontros antigos. A gente só relembra que é aquela verificação se o PLD está ultrapassando o PLD mínimo e máximo, e depois a aplicação da redução da curva, caso ela esteja acima do PLD estrutural definido. Então, aqui a gente só relembra esse esquema, no qual a gente trouxe, já, se eu não me engano, há 3 encontros passados, e aqui a gente só traz o que isso ocorreu já no dia 8 de janeiro, no qual a gente tinha no PLD do Nordeste, em valores aqui acima, basicamente em boa parte dos dias acima de 600, lembrando que o PLD estrutural é de R$ 559 aproximadamente. Então, quando a gente fazia a média, mesmo aplicando os limites, nenhum
nem o PLD mínimo nem o máximo era atingido, mas quando a gente fazia a média de todas as horas aqui, a gente tinha uma média de R$ 664,58 por megawatt-hora, que é maior que os R$ 559,75 por megawatt-hora. Então, foi necessário a aplicação daquela regrinha que a gente mostrou anteriormente, o que abaixou o preço, né, para esse submercado, aplicando um fator de 0,842261, e aí a média que a gente obteve é igual ao esperado para a aplicação dessa regra. E só relembrando aqui a reexecução do PLD sombra do ano de 2019, o status, se eu não me engano, ele está equivalente ao que foi feito, foi trazido na última reunião, mas por quê? Porque nesse momento a gente está confeccionando os decks do DECEM, o INS já mandou, conforme o INS vem executando para os meses de, se eu não me engano, janeiro, fevereiro e março, eles já enviaram para a CCE, mas a nossa consideração, a gente precisa fazer algumas inserções de algumas restrições para a consideração das reservas de potência operativa, e nesse momento a gente até tem um amigo nosso que não desceu justamente para dar celeridade a esse processo e a gente conseguir atender o mais rápido possível a essa publicação aqui do ano de 2019. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Lúcio, que vai continuar agora na segunda parte da metodologia de premissas de utilização do preço horário. Oi, Oi, pode falar. é o Vinícius da Timas Energia. Antes de mudar de tópico, desculpa interromper vocês, na última reunião que teve aqui na CCM, foi dito que estava tendo problema de reprodutibilidade entre o ONS e a CCE. E que tiveram erros de até R$10 aí para o mesmo deck, né, rodado pelas duas casas. Como é que está o estudo disso? Teve andamento? Descobriram qual eram as causas? É alguma funcionalidade nova? Sim, a gente, assim como você mencionou mesmo, a gente trouxe esse assunto na última reunião, e o que a gente continua fazendo são baterias de testes, né? O CPEL também, a gente está pegando um problema de dimensão menor também para ser um modelo que a gente verifica melhor essas questões, mas o novo status a gente não tem. A gente está trabalhando, sim, o CPEL, o INS, a CCE, também a EPE. A gente teve já 2 reuniões depois daquele evento, que o INS trouxe alguns status para a gente, mas novidade assim, de algum status, de alguma nova informação que a gente trouxe em relação à última reunião, a gente não tem. Mas a gente está empenhando esforços, porque a gente entende que é uma causa bem importante para o setor, né? A reprodutibilidade que a gente já sempre teve no New Wave, no Decomp, ela é uma causa bem importante aí também para o DECEM. Bom dia, Haruki da Eneva. Se eu não me engano, você comentou 2 dias, dia 8 de fevereiro e agora 8 de março, que tiveram que desativar o Unit Commitment. Existe algum estudo sobre esse assunto, por que isso está acontecendo? Então, hoje a gente não tem questionado o ONS porque ocorre. Geralmente o ONS geralmente o que ocorre é que o ONS na hora que ele está executando o caso ou teve algum problema na criação dos decks e por isso a execução começou posteriormente, ou na própria execução o caso tem demorado mais do que o costume. Se a gente for ver, dia 8 de março e dia 8 de fevereiro são 2 segundas-feiras, né? Então, se for ver a dimensão do problema, ele diminui, né, de sábado até sexta-feira. Então, são dias que ainda são grandes e diferente de sábado e domingo, a gente tem uma carga mais elevada na segunda-feira. Então, o próprio sistema deve ter apesar do problema de sábado e domingo ser maior, ele tem uma carga, principalmente para os primeiros dias, menor. Então, a gente acredita que é questão de tempo computacional mesmo, que o caso de segunda ele acaba sendo um pouquinho mais complexo para a resolução nesses casos. Mas a gente pode tentar questionar o ONS mas para entender melhor se houve algum erro no processo e se perdeu o time para conseguir colocar em execução o caso, ou foi apenas questão de tempo computacional mesmo do modelo.
Só voltando então ao tópico anterior, existe algum tipo de posicionamento da CCE, aproveitando que o Conselho está presente, sobre se não conseguir garantir a reprodutibilidade? A CCE tem algum tipo de posicionamento, se deve ou não entrar o D100, como é que fica? Porque a reprodutibilidade é um fator essencial para a lisura do processo inteiro, né? Sim. Eu ontem conversei com o Rodrigo, porque ontem teve uma videoconferência com a ANS e com o CEPEL. Só que eu ainda não consegui ver com ele o retorno, mas, em paralelo, eu já pedi para ele estudar 2 planos B, tá? Só que eu queria ainda consolidar com ele, na próxima reunião a gente traz, tá bom? Obrigado. Bom, agora sim passar a palavra para o Lúcio dar continuidade ao evento. Bom dia a todos. Dando continuidade ao evento hoje, a gente ficou responsável por apresentar essa parte de metodologia e premissas utilizadas no preço horário. Tá? O primeiro slide, esse slide a gente já vem mostrando em todos os encontros, é só para contextualizar todo mundo na cadeia de formação de preço que é utilizado hoje até o Decomp e ano que vem o D100 a partir de 2021 para a formação de preço. O principal objetivo do New Wave hoje é a política hidrotérmica e o custo do valor da água. Ele pega essa informação e leva para o Decomp através de função de custo futuro. No Decomp a gente já tem algumas informações mais atualizadas, como por exemplo intercâmbio e algumas outras premissas. Dado esse horizonte, a gente pega essas informações, traz para o modelo D100 e processa esse modelo. É importante ressaltar, como o Humberto já comentou, que com o D100 ele tem algumas novas funcionalidades, como, por exemplo, o Unit Commitment e a previsão de geração eólica e de vazão diária atualizada todo dia. Então, a ideia principal desse slide é a gente trazer para vocês também a discretização do estudo. A primeira parte é do New Wave, que tem a etapa até 5 anos, o Decomp, como eu comentei, 2 meses, e o D100 horário. Dando continuidade, no último encontro, a gente acabou finalizando a parte de conversão dos DECs, o ONS-CCE. Então, a partir desse encontro, a gente trouxe essas análises que a gente, na verdade, a gente trouxe esses dados de entrada, que eles podem servir de input caso seja necessidade de vocês de fazer alguma redação de um estudo térmico, de alguma sensibilidade. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma detalhada nesses dados de entrada. É importante ressaltar que esses dados de entrada são os dados que a gente utiliza hoje para fazer fazer alguma sensibilidade térmica, algum estudo relacionado a isso. E hoje também a gente vai explicar um pouquinho sobre o principal relatório de saída térmico. É até importante ressaltar que esse arquivo aqui, o PDO-CT, é o que a gente utiliza hoje para montar nossas análises, que o Gabriel vai falar mais para frente. Então, esse é o principal relatório. Dando continuidade, o primeiro arquivo que a gente vai abrir aqui para vocês é o entidados. É um registro mais para o meio do arquivo, é o registro T. Dentro desse registro, a gente consegue trazer algumas informações, como, por exemplo, o nome da usina, a geração mínima da usina e a geração máxima. Nesse arquivo aqui, a gente consegue fazer alguns estudos, como, por exemplo, trazer algumas informações de inflexibilidade da usina, ou até mesmo de geração mínima. Então, esse arquivo aqui, o entidados, é o primeiro arquivo que a gente utiliza para mexer ou até fazer alguma sensibilidade desses dados térmicos. O segundo arquivo é o PTOPER.dat. Esse arquivo ele é bem análogo ao da GNL do Decomp. Ele traz informações de despacho de antecedência que ocorre com antecedência de usinas movidas a GNL. Então, esse arquivo aqui também seguindo o passo, a gente identifica aqui o número da usina, o dia inicial de estudo e a geração dela. Então, aqui é importante ressaltar que esse arquivo aqui, a gente tem são essas 2 usinas para esse caso, mas para esse exemplo específico, como é um DEC do dia 7, acho que é o começo da semana, ele traz essa informação para a semana toda. Caso tenha alguma disponibilidade nessa usina, a gente poderia estar modelando ela aqui nessas linhas mais abaixo. Tá? O próximo arquivo é o arquivo term.dat. Esse é o principal arquivo de cadastro das usinas térmicas.
Nesse primeiro bloco aqui, que é o CAD use T, a gente encontra as principais características das usinas, como o nome, a data de início de operação de suprimento e também a quantidade de unidades geradoras que tem nessa usina. Dando o próximo bloco, é o bloco CAD Unité. Esse bloco aqui, ele é a continuação do outro arquivo, e ele menciona já algumas informações bem relevantes com relação, por exemplo, ao Unit Commitment. Além de ela trazer, por exemplo, a geração máxima da usina, ele também traz como exemplo a quantas horas essa usina precisa ficar ligada para respeitar o Unit Commitment e também o quanto ela precisa ficar desligada para respeitar isso também. Além de também trazer também essa geração mínima de acionamento. Então, nesse arquivo aqui, a gente consegue relacionar todos esses dados de Unit Commitment. Aqui a gente trouxe nesse canto aqui direito, essas funcionalidades hoje, elas estão implementadas no modelo, só que elas não estão com dados de entrada para serem utilizados no dia a dia. Então, a gente trouxe aqui tanto esse custo de partida frio, a quente, desligamento, taxa de rampa, a gente trouxe só para informar todos aqui da ciência para todo mundo, que hoje o modelo ele já consegue trabalhar e já é validado para esse tipo de informação, ele só não está sendo alimentado ainda. Tá? Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho também do OperUT. O OperUT ele fala das condições operativas das usinas térmicas. Esse arquivo aqui hoje, ele já é modelado com o NS, com as informações do dia anterior para o próximo dia de operação. Ou seja, uma usina está gerando uma certa quantidade num dia, ela vira um dado no dia anterior, no próximo dia ela vira um dado de entrada para esse arquivo aqui, respeitando o T1 dela. Mas a principal ideia que a gente quis trazer desse arquivo foi que nesse flag aqui, o cterm2, é onde hoje a gente habilita o Unit Commitment. Então, caso a gente não esteja usando esse flag, é só comentar essa parte aqui que o modelo ele já entende que não vai precisar mais utilizar essa configuração. Sem contar também que esses demais flags, eles são a parte de outros tipos de resolução do problema que o problema D100 pode estar resolvendo também. O segundo bloco do OperUT, ele fala das informações sobre as condições iniciais de estudo do problema. Ou seja, nessa parte aqui do problema, a gente tem a informação se a usina está vindo ligada ou desligada do dia anterior e quanto ela está vindo gerando desse dia. Além também de saber o tempo que ela está vindo gerando para saber se a gente pode estar respeitando o Unit Commitment ou não. E o terceiro bloco é com relação ao CVU dessa usina. Esse bloco aqui é o último bloco desse arquivo. A gente consegue verificar o CVU por unidade geradora dessas usinas. Tá. E por fim, a gente traz esse último arquivo. Esse arquivo é o arquivo de saída que eu comentei no começo, que é o PDO OperUCT, que é o arquivo que a gente relaciona e faz todas as nossas análises que a gente vai mostrar aqui para frente. Nesse arquivo aqui, a gente consegue identificar a geração térmica mínima por unidade das usinas térmicas e também a gente consegue verificar a geração total dessas usinas. A gente trouxe até um exemplo prático aqui dessa usina de Linhares para poder exemplificar isso. A usina de Linhares ela tem 4 unidades geradoras. Cada unidade ela pode gerar até o máximo, que isso tem que respeitar sempre a geração térmica total da usina. Exemplificando, ela tem 4 unidades geradoras, 3 unidades podem gerar no máximo 51 e a quarta unidade 43, totalizando no máximo 196 megawatts. Então, esse arquivo aqui é o arquivo que a gente faz as nossas análises e a gente trouxe só para informação de todo mundo. E dando continuidade, vou passar agora a palavra para o Gabriel. Bom dia a todos. Agora passando para a análise do comportamento do preço horário. Inicialmente eu apresento o histórico, que vai de agosto de 19 até março de 20, que a gente consegue perceber ali pelo PLD horário em preto, a linha contínua, e o PLD semanal em pontilhado azul. Então é possível perceber que no Sudeste a gente tem um comportamento muito parecido do PLD horário com o semanal, principalmente devido ao acoplamento que o D100 tem da função custo-futuro que vem do Decomp. Só que a gente consegue ver um comportamento um pouco mais próximo da demanda do dia
no preço horário. Então, quando a demanda baixa, a gente consegue ver uma resposta do PLD horário em relação a esses períodos. Em questão de desacoplamento, a gente percebe que para segundo semestre ali de 19, a gente tem um preço muito próximo do semanal, e diferente ali no primeiro trimestre de 20, a gente já consegue perceber uns desacoplamentos levando o preço horário para baixo, principalmente devido a uma redução de carga nos finais de semana, entre outros fatores ali para março, que tem a ver com a favorabilidade de geração hidráulica no norte. Então, passando para o sul, a gente vê um comportamento muito próximo do sudeste, acoplado em grande maioria do tempo, com exceção dessas últimas semanas ali de fevereiro e março, que devido à condição energética do sul, a gente tem uns desacoplamentos do sul, elevando o preço do sul um pouco mais acima, muito semelhante com também o preço semanal, que tem tido esse desacoplamento. Agora, passando para o Nordeste, como o Humberto comentou, a gente já percebe uma tendência do preço horário, que para o segundo semestre ali de 19, a gente percebe uns desacoplamentos do preço do Nordeste para baixo, principalmente decorrente de um excesso de geração e o atingimento do limite do recebimento ali, um excesso de geração e o atingimento do limite de exportação do submercado, levando o PLD próximo do piso para esses períodos ali no Nordeste. Agora, para o primeiro trimestre de 20, a gente percebe que tem uns desacoplamentos, que é casado com uma geração eólica, que seria grande parte das usinas não simuladas do submercado. A gente vê uns desacoplamentos para cima, principalmente devido ao limite de recebimento, que bate para esses períodos e desacopla o Nordeste dos demais submercados. Passando para o Norte, segundo semestre de 19, a gente vê um comportamento muito parecido com o Sudeste, só que em alguns períodos o Norte, por acoplamento com o Nordeste, é levado a preços muito baixos no PLD horário. E nessas últimas semanas ali de fevereiro para março, a gente vê o preço horário desacoplando em alguns momentos do preço semanal, que estava no piso para esses períodos, e o preço horário, em alguns momentos de carga mais alta do submercado, se eleva. Agora, passando para as últimas semanas de fevereiro, são 2 semanas que vão de 15 de fevereiro a 28 de fevereiro, a gente vê novamente empontilhado o preço semanal e em contínuo o preço horário. A gente vê um acoplamento do preço horário com o preço semanal, e muitas vezes ele excursionando em relação ao preço semanal, principalmente devido ao acompanhamento mais próximo da demanda desses dias em cada hora. Agora ali a gente vê na segunda semana, que vai de 21 a 28, a gente vê alguns desacoplamentos que levaram ao piso o PLD do Sudeste. Agora, passando para o PLD do Sul, novamente pontilhado semanal, a gente vê que o semanal já estava desacoplado em alguns períodos em relação os demais supermercados, e a gente percebe isso também no preço horário. E também na segunda semana ali tem alguns desacoplamentos entre os demais supermercados, principalmente pelo atingimento do recebimento do Sul, que a gente vê preços horários mais elevados para o supermercado Sul. Agora, passando para o Nordeste, um comportamento muito semelhante ao Sudeste, em que em alguns períodos ali no dia 16 a gente vê uma carga mais baixa, que eles estavam todos acoplados, uma carga mais baixa de todo o SIM, a gente vê uma redução do PLD, principalmente por ser domingo, e nos demais dias nos demais horários acoplado com o supermercado Sudeste. Agora, passando para o Norte, o Norte já está numa condição muito favorável de geração hidráulica.
A gente percebe isso já no semanal, que para essa segunda semana ele já estava no piso, e para o horário também se confirma o mesmo dado do semanal. Agora, só mostrando todos os preços de todos os supermercados, a gente vê que essa semana, em questão de desacoplamento, foram vários, principalmente do Sul, elevando o preço do Sul, devido às condições energéticas dele e o limite de recebimento. Agora, passando para as análises propriamente dita, a gente novamente traz o balanço energético do SIM para essas 2 semanas. Então, a gente empilha a geração térmica, ali em vermelho, empilha a geração hidráulica, em azul, com a geração de não simuladas, em amarelo, e todo esse empilhamento de geração atende a demanda, que seria aquela curva envoltória em preto, e o preço ali excursionando, principalmente ali próximo da demanda, mas a gente vê que é muito mais próximo, é muito mais fiel ao comportamento da carga líquida, que seria quando a gente retira a parte de geração compulsória, que atende parte da demanda. Então, são elas as gerações não simuladas, a parcela de unit commitment e a parcela de inflexibilidade. Então, a gente vê um comportamento do preço, nesse caso aí do Sudeste, muito mais próximo dos vales e dos picos da carga líquida. Agora, explicando mais sobre o dia 16 de fevereiro, que chegou a um PLD muito baixo, aqui eu tenho a comparação do PLD de todos os supermercados. Então, a gente vê que todos os supermercados acoplados ali próximo das 5, 6 horas da manhã do dia 16, que é um domingo, vão a valores bem baixos de PLD. E também queria levantar outro ponto de atenção, o desacoplamento do Sul ali no final do dia. Então, novamente, colocando o balanço energético para esse dia, a gente vê que tem uma redução da demanda para esses períodos e uma redução da demanda para esse período em que o PLD é mais baixo, e uma elevação da demanda ali nos períodos em que o Sul é desacoplado. Então, agora, colocando a carga líquida para esse dia, a gente vê, para esses períodos em que o PLD atinge valores mais baixos, tem uma redução da geração térmica. Agora, exemplificando só a variação térmica do SIM para esse dia, a gente percebe essa redução e, fruto dessa redução do PLD, a gente tem unidades térmicas que são tituladas como unit commitment devido às suas condições de operação. Então, exemplificando um pouco sobre o unit commitment, a gente trouxe essas duas térmicas que variam e são tituladas por questão de unit commitment. Então, a primeira, Maranhão 5, que está no Supermercado Norte, que tem ali empontilhado um CVU de 97, aproximadamente 98, a gente vê que para alguns períodos o seu CVU é acima do PLD, e mesmo assim ela está sendo despachada. Aí, qual o motivo desse despacho? Ela tem um tempo inicial de 2.000 horas, então seria 2.600 horas que ela já vem ligada. Ela tem um T1 de 120 horas, ou seja, ela já cumpriu esse tempo de permanência ligada, só que ela tem um T-off de 48 horas. O que significa isso? Uma vez ela desligada, ela teria que ficar 48 horas desligada. Então, como ela fica algumas horas ali fora do mérito e logo vai ser chamada a despachar de novo, o modelo entende que economicamente é mais viável manter ela ligada ali na geração mínima dela, porque logo em seguida ela vai entrar no mérito novamente. Então, a mesma análise tem para Maranhão 4, se eu não me engano. E agora, passando para o dia 16, só para entender a questão do desacoplamento do Supermercado Sudeste. Então, ali em preto, eu tenho o PLD do Sudeste, e em vermelho do Sul, e em laranja ali tem todo o recebimento que o Sul tem
tem praticado, né? Ele está no momento de muito importador devido às suas condições. Então, ali naqueles períodos do final do dia, a gente vê que atinge o limite de recebimento, que seria de 8.400, e isso faz desacoplar o Sul, e levando as condições do Sul que estão um pouco desfavoráveis, levando um PLD mais alto para esse submercado. Agora, passando para a segunda semana de fevereiro, que vai de 22 a 28, eu queria mostrar assim, a comparação dos PLDs para essa semana. Então, a gente percebe de novo que está bastante desacoplado entre os submercados. O Sul com preços mais elevados e o Norte muitas vezes no piso e, em consequência disso, levando alguns outros submercados para o piso também. Então, novamente, eu trago o balanço energético do SIM para essa semana e a carga líquida dele. Então, a gente percebe que, em questão do PLD do Sudeste, a gente vê um comportamento muito mais assertivo com o comportamento da carga líquida, respeitando os picos e vales dela. E agora, passando para o submercado Sul, que teve desacoplamentos, com preços bastante elevados ali na casa de 250 aproximadamente, a gente percebe que o mercado, esse submercado para essa semana, aquela parcela laranja ali seria de recebimento, tem recebido bastante, e esses desacoplamentos estão muito juntos, estão completamente ligados com o atingimento dos limites de recebimento dele. Então, o limite ali entre Ivaiporã, a subestação de Ivaiporã para o Sul é de 8.400. A gente percebe que para esses períodos em que o PLD do Sul estão mais elevados e descasados do Sudeste, a gente percebe que tem o atingimento desses limites. Agora, só mostrando também o balanço energético do Norte, que para essa semana ele tem praticado uma condição operativa de bem exportador. Então, ali a gente, na linha preta contínua, a gente percebe que a demanda do próprio submercado está muito abaixo de qual seria a demanda considerando o que ele exporta. Então, a gente percebe que ele está exportando 10 gigas de energia, principalmente para Sudeste e Sul. E agora, passando para essa primeira semana de março, que vai de 29 de fevereiro a 6 de março, a gente percebe um preço novamente excursionando em relação ao preço semanal, respeitando a carga líquida para esses períodos. E do Sul, a gente novamente tem o desacoplamento do Sul para algumas horas, levando o preço a ficar um pouco mais alto, mas muito semelhante ao que já está sendo praticado no semanal, na condição operativa do semanal. E do submercado Nordeste, a gente percebe que ali no 5 de março tem um pico do PLD, chegando ali próximo de 600. Isso eu vou explicar mais à frente, esse pico no Nordeste. Do Norte também muito acompanhando o preço semanal. Agora, o acompanhamento de todos os submercados, a gente vê novamente o desacoplamento do Sul e do submercado Nordeste para ali no dia 5 de março, aproximadamente entre as 9 horas, que chegou a preços muito elevados de PLD. Então, agora colocando o balanço energético do SIM para essa semana, a gente percebe que acompanha a carga líquida, a questão das modificações de picos e vales do preço. E agora, passando para o balanço do Nordeste, que foi um período que foi o submercado que descolou no 5 de março, atingindo um valor alto de PLD. A gente percebe que, para aquele período ali, entre as 9 horas da noite, tem uma redução da geração de não simuladas, que principalmente são as gerações eólicas. Ali a gente percebe
que a parcela amarela ali tem uma redução naquele pico, e junto com um pico na demanda, que estaria ali na linha contínua preta. Então, justificando o motivo desse descolamento, foi devido a que bateu no limite de recebimento do Nordeste. Então, esse limite do recebimento do Nordeste atualmente está em 6.500, só que estaria ali na linha pontilhada azul, só que considerando a redução que tem no limite devido à reserva de potência, os níveis praticados de limite ficam ali na linha pontilhada preta. Então, a gente percebe que o fluxo do recebimento para esses períodos está batendo no limite. Agora, passando para a geração térmica do Nordeste, a gente vê uma elevação ali naquele período das 9 horas que o PLD se elevou. Aí a gente percebe que para o início do dia tem parcelas de unit commitment, grande parte de inflexibilidade e alguma variação de geração térmica flexível para aquele período de elevação do PLD. Agora, analisando a variação da geração térmica no Nordeste para esse dia, 5 de março, a gente trouxe Porto Pecém, que está localizada no submercado, e que teve uma geração ali por unit commitment. Então, ela vinha com um tempo inicial de 161 horas e precisava cumprir um tempo de permanência ligado de 168 horas. Então, devido a essas condições de operação da próprio equipamento, ela precisou, mesmo fora do mérito, precisou permanecer ligada para esses períodos iniciais do dia. Agora, passando para a prosperidade, que tem um CVU de 160 aproximadamente, a gente vê que ela entra no mérito devido àquela elevação às 9 horas do PLD, e ela eleva sua geração térmica para aquele período. Agora, passando para outra usina, que seria a marginal nesse período, que possui um CVU de 670, a gente vê que ela tem uma variação na sua geração ali, ela é acionada, ela vinha desligada a 1.300 horas aproximadamente ali, ela tem um T-on só de 1 hora de permanência ligada e um T-off de 8 horas. Então, para aquele período, ela foi a marginal e foi ela que definiu o PLD para aquele período. Só que a gente trouxe um exemplo de como essa decisão é feita pelo unit commitment da seguinte forma: a gente pegou a térmica prosperidade, que seria a anterior a Pernambuco 3, com CVU de 160. A gente empilhou todas as térmicas que poderiam ser despachadas, que estavam disponíveis para ser despachadas. Então, vai desde Fortaleza até Pernambuco 3. Ajustada de ordem crescente o CVU dela. Então, vai lá Fortaleza com 180, Termo Bahia 252, Fafem 345, Termo Ceará 369. Todas essas estavam disponíveis para ser despachadas. Só que o modelo escolheu despachar a Pernambuco 3. Aí, qual é o motivo dessa decisão do modelo? Então, quando a gente percebe as condições operativas de cada equipamento, a gente vê que Fortaleza tem um GTmin de 150, ou seja, uma vez ela despachada, ela tem que ficar no mínimo em 150 de geração. Termo Bahia de 100, Fafem de 20, Termo Ceará de 30 e Pernambuco 3 de 6, que seria o menor GTmin de acionamento dessas usinas. E outro fato que é necessário a gente analisar seria o tempo de permanência. Então, uma vez que estava exigindo tinha uma demanda um pouco maior naquele período em que o submercado descolou e precisava de outra geração, ou seja, precisava de uma variação térmica, a gente percebe que mesmo sendo só por uma hora ou por uma semi-hora, se o DECEM tivesse despachado a Fortaleza, ela necessitaria ficar 96 horas ligada. Então, 96 horas ligadas, há pelo menos um GTmin de 150 megawatt. Então, fazendo uma conta simplificada desse custo, que incorreria no custo total de operação,
Então, a gente vê que, uma vez que o modelo despachasse, Fortaleza, que tem um CVU mais baixo de 180, o custo total que incrementaria na operação seria de 2 milhões. O mesmo acontece para Termo Bahia, um custo bem elevado, Fafem, e Termo Ceará, um custo um pouco mais reduzido, só que muito acima de Pernambuco 3. Então, agora, exemplificando só Termo Ceará e Pernambuco 3, porque esses valores de custo foram simplificados, né, sem considerar a rampa de acionamento e desligamento de cada equipamento. Então, analisando com mais precisão Termo Ceará e Pernambuco 3, a gente percebe que, respeitando as rampas tanto de acionamento como de desligamento, a gente teria uma curva uma área ali que exemplifica o custo total que esse despacho traria para o sistema, de 65 mil para Termo Ceará, e para Pernambuco 3, um custo de 32 mil. Então, o que a gente queria passar, sim, que o PLD foi mais alto para esse período, foi de 671, em contrapartida poderia ser de 369, que poderia ter sido acionada a Termo Ceará, mas em questão de custo total de despacho entre essas duas usinas, Pernambuco se mostrou muito mais vantajoso, sendo praticamente a metade do valor que seria caso Termo Ceará tenha um CVU mais baixo, implicaria no custo total de operação do sistema. Agora eu passo a palavra para a Érica, que ela vai comentar um pouco sobre os modelos satélites. Bom dia a todos. Aqui a gente vai passar sobre a análise dos modelos satélites. Aqui é uma atualização do estudo que a gente faz de geração eólica, né, para verificar a robustez do modelo. Trouxemos aqui os dois gráficos do Nordeste e do Sul, né, que é onde tem a maior quantidade de geração eólica, e que a gente verifica que nas linhas azuis são os dados previstos, né, pelo modelo, e as linhas pretas, o verificado. Se a gente for comparar cada uma do R quadrado, né, como que está a assertividade do modelo, a gente verifica que no Nordeste aqui ele está em 77%, e no Sul aqui 81%. E a gente pode verificar, né, que ele está bastante assertivo. Se a gente for analisar principalmente os dados do R simples, né, linear, a gente verifica que os dados apontam, né, que tanto se, por exemplo, a previsão sobe, a gente vê que o verificado também se verifica no mesmo sentido, e chega até mais de 95%. Então, o modelo ele tem se mostrado bastante assertivo. Sobre o caso do prévio carga D100, né, eu já comentei em outras reuniões, né, como é que ele está formado. A gente tem, principalmente aqui, como que ele é a metodologia do modelo, né? Então, tem os dados de geração horários, que entram no histórico, os dados de temperatura verificada e prevista, também, base horária, são input para o modelo. As projeções elas se dão em duas etapas. Eu vou fazer a previsão diária do modelo, né? Por exemplo, os dados que entram são horários, mas a previsão para o dia seguinte, eu tenho um montante que é previsto, e aí depois é feita a previsão horária desse dia. Então, por exemplo, 60 mega médios para o dia seguinte, e como que é o perfil da carga que vai ser para o dia seguinte. Então, para esses dois processos, né, de previsão da carga global, o INS, o CPEL ele fez um modelo, né, do prévio carga D100, né, e que aí você tem a previsão, o perfil horário de carga para o dia seguinte. A melhoria que o INS colocou foi a geração de um modelo combinado, porque no prévio carga D100, né, ele solta 12 tipos de modelos, e no combinado ele vai fazer uma combinação desses modelos de forma a você ter a melhor combinação que reduz os desvios dos modelos, né? Então,
Aí, se a gente for aqui um esquema, né, de como que está organizado aqui o prévio carga DC, então eu tenho o deck de entrada, o modelo em si, a metodologia, que são 3 metodologias de previsão, redes neurais, SVM por kernel linear e SVM por kernel radial. E as temperaturas que entram nesses modelos, né? Então, eu vou ter 12 modelos, né? Sendo que 4 são de rede neural, em que eu tenho entrada de temperatura máxima, temperatura mínima e máxima, temperaturas médias e modelos de redes neurais sem temperatura. O mesmo para os outros 2 modelos de SVM. Aí, com base nesses 12 modelos, então, como eu mencionei, o ONS fez uma combinação desses modelos por metodologia de regressão com stepwise e dá pesos a esses modelos de forma a fazer a previsão de melhor assertividade, né? Esses modelos, eles fazem parte de um dos arquivos que entram no modelo. Né, eu vou colocar mais para frente para vocês. Então, esses pesos podem ser consultados pelos agentes. Né? Aqui um breve status. Né? Então, aqui a gente tem, desde o surgimento, né, do início, né, do desenvolvimento desse software, em setembro de 2017. Teve workshop de apresentação para os agentes, em julho de 2019. Houve 3 reuniões já, 2 no ano passado, em setembro e outubro, e outra em fevereiro, em que nessa versão de fevereiro, é a versão 1.25, né, do prévio carga D100, o modelo ainda de testes, né, a versão beta, foi disponibilizado aos agentes, que puderam baixar do site do Sintegre essas informações e fazer testes propostos no caderno de testes. Né? Então, semana retrasada, foi enviada à ANEEL uma carta conjunta entre as 2 instituições, CCE e ONS, colocando os avanços do modelo, e a gente está aguardando só a liberação da ANEEL para a ONS subir no site do Sintegre esse novo modelo. Né? E a disponibilização de todas essas informações para ter essas rodadas. Então, aqui eu já mencionei, é só um resumo, então ele se baseia tanto o prévio carga DC em redes neurais, máquinas de vetor de suporte. Eu vou ter 9 arquivos de entrada, todos em R, né? Então, 9 arquivos Excel em que o código R vai ler esses 9 arquivos e fazer as rodadas, né? Sendo que hoje, então, isso está numa operação ainda sombra, né? Sendo que hoje o ONS ainda faz a programação com base em seus modelos próprios e também no Stealth, que faz a projeção para a carga horária. Né? E a tendência disso na verdade, até o fim do ano, houver essa homologação do modelo para participar do D100 efetivamente. Aqui eu já trouxe esses resultados, é só para comentar, então, que o modelo, né, essa versão 1.22 do ano passado, ele estava com um crescimento, com uma assertividade de 2.8, que é a barrinha azul. A carga da programação diária estava com 2%, né, de assertividade, que é a capacidade, são os modelos do ONS, são principalmente o Stealth, tem a capacidade de influência do analista, né, que eles chamam de heurística. Então, ainda assim, com essa interferência, você consegue um desvio menor do que, por exemplo, no combinado. E esses aqui são os 12 modelos, né, que o CPEL, como eu mencionei, né, com as diferentes metodologias, cada um dos seus desvios. Ainda, né, o combinado ele foi um avanço em relação a esses 12, mas ainda estão um pouco abaixo ainda da programação. Aqui eu trouxe os testes mais novos, né, que o ONS divulgou, em relação das 2 versões. Então, para o Sudeste, na apresentação eu coloquei oculto para todos os demais submercados, mas para o Sudeste, por exemplo, aqui é um comparativo das 2 versões do modelo, né, dos desvios, né,
aqui para 1.22 com um desvio, né, um erro aqui do modelo de 3.30 e 1.25 de 2.79, sendo que a programação diária ainda é 1.78 de erro, né? Mas vale notar que principalmente esses erros com maior diferença, né, eles diminuíram significativamente aqui na segunda versão. Aqui eu trouxe uma atualização da última apresentação. Eu trouxe os dados para fevereiro. Vale comentar que tem alguns dias em que a gente não tem informação, está faltando dado verificado, dado do modelo mesmo. Por quê? Porque no site ainda está a versão 1.22, não está a versão 1.25. E ele está apresentando alguns problemas. Então, o INS, como já tem uma versão mais nova, que só está aguardando a liberação da ANEEL, assim que a ANEEL liberar esse site, essa nova versão, vai ser disponibilizado no site toda a sequência e vão ser informados os problemas que aconteceram nessa versão. Então, conversei lá com o pessoal ontem e essa informação é válida, né, de que todos esses dias que o modelo não rodou, eles vão rodar novamente e vão informar quais foram os problemas. Tá? Então, aqui só para comparar, que no Prev Carga 1.22, eu tinha um R quadrado de 0,9375, no 1.25, 0,96, e na programação diária, 0,9684, então bastante próximo. Eu destaco aqui esse dia aqui, dia 8 e 9, não sei se vocês estão lembrados, no dia 10 teve o problema da chuva aqui em São Paulo, que parou toda a cidade, dia 10 e dia 11, mas no final de semana teve uma temperatura mais alta. E aqui teve esse desvio aqui maior, então a temperatura ela veio acima do previsto, né, da previsão que o ONS tinha nesse dia. Então, só para comentar. Tá? Aqui eu trouxe para vocês como que eu consigo comparar esses resultados, né? Como que eu vejo os dados de entrada que entram para o ONS, que entram no modelo, né? Então, a gente entra no site do ONS, na programação da operação, na previsão de carga, e existe aqui uma série de arquivos, né? Sendo que a gente tem que escolher os decks de entrada do Prev Carga D100, né? Então, desses decks de entrada, por exemplo, se eu fizer o download, eu tenho esses 9 arquivos aqui, que eu mencionei no começo da apresentação, sendo que um deles aqui é o de combinação, né, que é o dos pesos de cada um dos modelos. E aí são arquivos Excel normal, né, CSV, desculpa, né, nesse formato. E para fazer a comparação daqueles gráficos que eu coloquei, né, do R quadrado, em comparação de cada uma das versões, a gente escolhe a opção resultados, né, que aí ele vem 4 desses resultados por submercado. E aí eu consigo, nesses CSVs, ter o resultado, o que o modelo previu, qual foi o resultado da programação diária, o que foi usado na programação diária, e o verificado. Então, está bem transparente aí esses resultados. Tá? E para os próximos passos, né, coloca-se, né, a necessidade do modelo de combinação, né, se você analisar principalmente os dados mais recentes, para entrar com maior peso aí na projeção, e também remoção de viés sistemáticos em dados de temperatura e avaliação de novas variáveis, né, que atualmente as variáveis que entram meteorológicas são as temperaturas, né. Por exemplo, o índice de sensação térmica, índice de calor, então estão sendo avaliados ainda. Então, aí, assim que a gente tiver novidades, a gente passa aqui para vocês. Vou passar agora ao Humberto, para finalizar aqui. Bom, só relembrando, então, as datas dos próximos eventos aqui de abril, maio e junho. Então, 8 de abril, 21 de maio e 18 de junho. Já está disponível no Simpla, então, para essas datas. Novamente, como a Thalita mencionou no começo, então, a gente também tem confirmado já os dias 23 de julho, 20 de agosto e 17 de setembro. E depois a gente vai inserir na
nos próximos encontros a gente vai inserir na apresentação e também disponibilizar o link do Simpla para que vocês possam já se inscrevendo. Tem alguma pergunta aqui, presencialmente? Boa tarde, Gabriel da Minerva Energia novamente. A respeito do descolamento entre o Nordeste e os demais supermercados, no dia que bateu o limite de exportação, de recebimento do Nordeste devido à recessão da reserva operativa. A minha dúvida é o posicionamento da CCS, ela acha coerente a representação da reserva operativa somente do submercado Nordeste para a formação de mérito, se ele não deveria ser retirado e entraria assim esse despacho adicional devido a essa recessão como encargo para atendimento à reserva operativa. O que a gente tem que lembrar é que a região Nordeste hoje ela tem, até a situação atual já é um pouquinho mais otimista, mas a reserva de potência operativa que era justamente para controle da questão de oscilações de geração eólica, essas questões. Dado que a gente tem talvez a situação do Nordeste está melhor, a gente talvez conseguiria atender essas oscilações justamente com a geração hidráulica da própria região. Então, no nosso entendimento hoje, a modelagem está correta, que deveria ser considerada, mas o que a gente vislumbra aí, dado que o Nordeste está melhorando, talvez a gente possa passar esse controle automático de geração, talvez retirar em algum momento futuro do intercâmbio, que é justamente pelo controle automático de geração está sendo realizado pelas outras regiões que a gente mantém essa banda de reserva de potência operativa, e passar justamente para as usinas hidrelétricas ali da região Nordeste, que era o que era esperado dado o cenário, se o cenário do Nordeste não fosse adverso, a gente estaria justamente com o controle automático de geração pela região Nordeste. Então, acredito que hoje a metodologia sendo aplicada é a que a gente acredita ser a mais coerente, dada a situação daquele submercado. Mais alguma pergunta presencial? A gente teve alguns questionamentos aqui pela internet, da Cecília, da Enel. São 6 questões, mas são questões aqui que aparentemente são rápidas. A primeira questão é: qual foi o valor de encargo de deslocamento entre CMEO e PLD em janeiro de 2020? Esse valor está da ordem de R$11 mil para a contabilização oficial, e para a sombra a gente se compromete em trazer para a próxima reunião, que a gente não conseguiu trazer aqui para esse evento. Em relação ao segundo questionamento, seria qual a previsão de realização da primeira reunião do Comitê Técnico do PMO e PLD. Hoje a gente não tem nenhuma data ainda prevista, mas a gente acredita que assim que possível a gente já deve enviar para o mercado algumas informações, assim como a gente está dando andamento na confecção do site do Comitê Técnico do PMO e PLD. Então já está bem avançado e a gente pretende, num horizonte não tão, nos próximos meses, já divulgar essa página de maneira oficial e com várias informações, e onde seria o mecanismo mais próprio para a gente divulgar essas reuniões e as atas dos eventos. Com relação ao backtest de 2019, qual a previsão da disponibilização da Contab Sombra? Isso daqui, como envolve uma outra área da CCE, a gente pode entrar em questionamento com ela e também trazer para o próximo evento, mas a gente acredita que conforme a gente for conseguindo realizar o backtest e for disponibilizando, fechando os meses, de janeiro, fevereiro, março, a gente já pode solicitar para que a área de contabilização execute esse cálculo do backtest. Então a gente acredita que os primeiros resultados a gente não deve demorar muito, mas isso a gente não pode se comprometer completamente por se tratar de uma outra área da empresa. Aqui tem uma sugestão em relação à transmissão da reunião do GT Metodologia agendada para o dia 25 de março. Ela sugere se não poderia ser feita uma transmissão ao vivo, uma vez que a gente tem essa questão do deslocamento dos agentes devido ao coronavírus.
O que a gente pode já adiantar é que a gente está estudando essa possibilidade, que existe, dado a situação atual, uma possibilidade da gente disponibilizar uma transmissão ao vivo, mas que ainda não está confirmada. Então, se a gente disponibilizar, vai ser informado aos agentes, dando publicidade, assim, conforme o convite foi realizado. Ele questiona um slide, o slide 15, eu acho que não preciso mostrar, que ela perguntou se não tem alguma informação não sendo exibida por causa de animação. A gente ressalta que não tem, a informação que está lá, naquele slide nem existe animação. Em relação, tem mais a sexta e última pergunta aqui da Cecília, em relação aos slides 40 a 43, que é o histórico do PLD, né, que ele mostra desde agosto de 19. E aqui ela questiona se esses valores de PLD semanal já consideram os aprimoramentos da CEPAMP, que foi aprovado no ano passado. E sim, assim como o Sombra utilizou desde agosto toda a cascata com os aprimoramentos da CEPAMP, né, reamostragem, VMOP, então aqui também a gente só está mostrando o preço semanal, considerando esses aprimoramentos. Só tem mais uma pergunta online e depois a gente tem mais uma presencial aqui. E também a gente teve uma pergunta do Caio Nepomuceno, que ele não identificou a empresa, mas ele questionou em relação a um fluxo aqui da região sudeste para o nó fictício, né? Aqui ele não identificou qual era o slide, a gente acredita que seria esse, mas a gente ressalta só que aqui é uma indicação da nomenclatura do fluxo, né? Não existiu um envio. O envio, nesse momento, foi do norte para o nordeste, norte fictício para o nordeste e norte fictício para o sudeste. Então, é só uma indicação de nomenclatura de fluxo. Aí, a pergunta presencial. Você comentou que de agosto para frente já vai ser... Aqueles dados são os dados, vamos dizer assim, sombras oficiais. E que só vai ser rerodado para trás disso. Não. Todo o backtest que a gente vai fazer, ele vai rodar todo New Wave, Decomp, tudo de novo. Aqui o questionamento dela foi, essas informações que estão sendo mostradas aqui, desde agosto de 19, elas são oficiais de PLD semanal ou são os que considerou aprimoramento? Nesse caso aqui, são os que na época a gente considerou aprimoramento, rodado naquelas versões preliminares, né, de New Wave, que não eram a versão atual de New Wave Decomp, né? Então, mas o backtest em si a gente vai fazer na última versão, a versão atual do New Wave e na versão atual do Decomp. Isso, a gente vai reprocessar também esse período. Então, acho que as perguntas que tinham a ser dirimidas foram tratadas aqui. Então, a gente agradece novamente as pessoas que acompanharam pela internet e aqui presencialmente. E então a gente fica à disposição aí e a gente se encontra no próximo evento do Preço Horário, o 5º de 2020. Obrigado a todos.